Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o desmatamento do Cerrado em 2023. Desde que os levantamentos começaram a ser feitos sobre o desmatamento nos mais diferentes biomas do Brasil, o ano de 2023 foi marcado como o ano em que o desmatamento mais cresceu na região do Cerrado, que é considerada o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás somente do bioma da floresta amazônica. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que mostrar esse mapa, quando então se destaca nessa área a região do Cerrado, ou seja, a região do território brasileiro, coberta pela vegetação do Cerrado, que é uma vegetação savânica encontrada aqui na América do Sul. E vocês podem perceber com muita clareza que o Cerrado ocupa principalmente vastas áreas do Brasil central. Na verdade, o Cerrado ele ocupa 22% do território brasileiro, uma área correspondente a mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo considerado um dos biomas mais importantes, não só do Brasil, assim como do mundo. Então, nesta outra imagem, eu vou mostrar a vocês aqui duas fotos da vegetação do Cerrado. A foto à esquerda, onde é possível você perceber a presença de uma vegetação arbórea constituída por árvores de pequeno porte que apresentam troncos retorcidos. Isso se deve, em parte, à pobreza e à acidez do solo existente nas regiões tropicais subúmidas do interior do Brasil, e também uma vegetação em que essas árvores se encontram afastadas entre si, havendo entre elas uma vegetação rasteira composta por ervas e gramíneas que confere ao cerrado a presença de pastagens naturais que favorecem a prática da pecuária extensiva. Então, essa imagem à esquerda é a imagem típica do Cerrado. Aqui na imagem da direita, você pode perceber algumas palmeiras presentes e ao fundo árvores, também com troncos retorcidos, e entre essas palmeiras e árvores, aquela vegetação rasteirinha formada por ervas e gramíneas. Uma palmeira típica do Cerrado e muito famosa aqui no Brasil é o buriti, que também é encontrado na região nordeste do Brasil, em algumas áreas da Amazônia e por aí vai. Aqui nós temos, a área em quilômetros quadrados desmatada do Cerrado, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, na verdade, esses dados começaram a ser fornecidos em 2018, mas o probleminha de 2018 é que os dados, na verdade, começaram a ser coletados em maio de 2018,
razão pela qual eu não coloquei aqui o ano de 2018, porque dessa forma não teríamos, né, uma visão verdadeira do desmatamento na área de cerrado, tá? Então, aqui nós temos o desmatamento em quilômetros quadrados. Então, vocês vão poder perceber que o ano de 2023, de acordo com o DETER, que pertence ao INPE, que emite os alertas de desmatamento, então esses alertas atingiram 7.828 quilômetros quadrados. Então, foi até o momento a maior taxa de desmatamento, a maior taxa de perda de cobertura vegetal nativa até então registrada nas áreas de cerrado, desde que o INPE começou a monitorar o avanço do desmatamento no cerrado através do DETER. Então, aqui você vai perceber que em 2020 houve uma ligeira queda em relação a 2019. Há de se explicar que, de repente, isso tem alguma relação com a pandemia do Covid-19, que também ainda estava muito ativa em 2021. Então, a partir de 2022, quando a pandemia ficou sob controle, esse desmatamento voltou a crescer, atingindo um nível recorde no ano de 2023, quando então 7.828 quilômetros quadrados de áreas de cerrado foram desmatadas. Há de se destacar também, né, que o ano de 2023, sobretudo o segundo semestre, registrou, né, uma seca mais prolongada, lembrando que o cerrado é uma vegetação adaptada ao clima tropical subúmido, aquele que alterna duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. É uma vegetação do tipo tropófila, adaptada a regiões tropicais com estações do ano bem definidas, e que, em razão do fenômeno do El Niño, o período seco em áreas de cerrado, inclusive também lá na Amazônia, se estendeu bem mais do que o normal, razão pela qual, como as chuvas demoraram a chegar em vários municípios do Brasil Central ou vários municípios do Centro-Oeste, áreas do Sudeste, áreas do Nordeste e também do sul da Amazônia, onde nós temos a presença do cerrado, isso acabou favorecendo, né, a prática das queimadas, que são feitas por produtores rurais para limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para o plantio da safra 2023/2024 e também o plantio de pastagens, uma vez que o Brasil Central é a principal área de criação de gado do Brasil. Então, é exatamente onde se encontra o bioma do cerrado que nós temos a maior concentração bovina do nosso país. E é também exatamente onde se encontra o bioma do cerrado que hoje nós temos o principal celeiro agrícola do país, responsável por boa parte da produção de grãos, principalmente a soja e o milho. Lembrando que essas árvores do cerrado, elas apresentam raízes que possuem grande crescimento vertical, são árvores que têm troncos com casca grossa, que confere a elas uma relativa resistência à ação do fogo. E sendo assim, né, essa vegetação, ela possui, né, muitas espécies de plantas, né? Quando eu era estudante do antigo científico, que hoje é o ensino médio, se dizia que o ecossistema do cerrado era pobre em espécies. Hoje você sabe que o ecossistema do cerrado, o bioma do cerrado, possui um dos maiores bancos genéticos do mundo, com uma enorme variedade de plantas e animais, sendo, portanto, de grande importância a sua preservação, até mesmo porque
é necessário nós não só salvaguardarmos as espécies de plantas, assim como espécies de animais que estão ameaçados de extinção em função principalmente da expansão do agronegócio na região. Aqui nesta outra imagem, nós temos um mapa que vai registrar o desmatamento no intervalo de 10 anos, 2012 a 2022, e observe uma coisa, né? Nessa parte mais escura que pega aqui boa parte do estado de Tocantins, é onde o desmatamento avançou num ritmo mais acelerado nesse intervalo aqui registrado. Visto porque, além do Tocantins, áreas do Maranhão, do Piauí, oeste da Bahia, também registraram um aumento significativo do desmatamento, porque nessa área aqui você tem a região de Matopiba, que é formada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que atualmente é uma área onde a expansão das fronteiras agrícolas consolidou a região como uma das mais prósperas e mais produtivas do agronegócio brasileiro. Razão pela qual, nos últimos anos, o desmatamento em áreas do Cerrado ele foi mais intenso, sobretudo no Tocantins e no Maranhão, dois dos estados que formam a região de Matopiba, que hoje é um dos principais polos de desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Aqui nós temos as causas do desmatamento. Do lado direito, a plantação de soja. Do lado esquerdo, aqui você tem uma área de mata. Então, a partir do momento em que o agronegócio, as fronteiras agrícolas avançaram pelo Brasil Central, pelo bioma do Cerrado, vastas áreas de cerrado e mata, até mesmo porque existem áreas do cerrado que a gente chama de capões, que é quase uma floresta tropical, são aqueles pontos de maior umidade do cerrado, onde as árvores ficam mais próximas, e ali você tem uma vegetação quase florestal. E sendo assim, a partir do momento em que as plantações de soja elas avançam não só pelo Brasil Central, assim como pelas bordas sul e oriental da Amazônia, uma vasta área de cerrado e de floresta tropical, essa aqui é uma imagem de uma floresta tropical, vem sendo desmatada para dar lugar às plantações de soja. Podemos assim dizer que as lavouras de soja e milho, mais a pecuária extensiva, têm sido, nos últimos 50 anos, as principais causas do desmatamento do bioma do Cerrado. Lembrando que o Brasil Central é hoje o celeiro agrícola do país. Aqui nós temos a criação de gado em áreas de cerrado. Muita gente me pergunta, mas professor, se no cerrado existem pastagens naturais, por que o pecuarista derruba as árvores para plantar gramíneas? É porque existem áreas do cerrado em que a vegetação é mais fechada, eles chamam essas áreas de capões, de cerradões, e sendo assim, eles procuram também ocupar essas áreas, desmatando a vegetação nativa e ali plantando variedades de gramíneas de maior valor nutritivo, de melhor adaptação às condições de solo e clima da região, e sendo assim, a pecuária ela se consolidou no Brasil Central como uma atividade econômica importante, sendo hoje esta região a principal área produtora de carne do nosso país. Então, a expansão da pecuária extensiva também acabou contribuindo para a destruição de boa parte do bioma do Cerrado. Muito se fala, que algo próximo a 70% do bioma do Cerrado já tenha sido destruído.
Um outro elemento importante são as queimadas. Ah, professor, você acabou de dizer que as árvores do cerrado, por possuírem troncos com casca grossa, são resistentes à ação do fogo. Sim, claro que sim. Mas a gente fala daqueles incêndios esporádicos. Eu não estou me referindo aos incêndios causados pelos produtores rurais todo ano, porque a árvore ela vai se recuperar na estação chuvosa, aí vem o ano subsequente, os produtores rurais fazem outra queimada, a árvore começa a se enfraquecer, mas ela vai se recuperar. No outro ano, os produtores rurais fazem outra queimada. Então, a resistência das árvores, ela vai se enfraquecendo, né? E com isso, as árvores acabam, com o passar dos anos, em razão das sucessivas queimadas, morrendo. Então, o fogo ele não consome só a vegetação rasteira, as gramíneas. A queimada é extremamente prejudicial porque ela acaba matando espécies de plantas, inclusive as árvores que são resistentes ao fogo em função da exposição sucessiva dessas árvores às queimadas, muitas vezes criminosas, praticadas por produtores rurais. Então, professor, eu já li que o fogo ele ajuda a quebrar a dormência das sementes e com isso você tem a regeneração do cerrado. Sim, isso é verdade. Mas isso a gente fala naqueles incêndios esporádicos. A gente está falando agora das queimadas que são feitas anualmente, principalmente naquele período da estação seca, que se estende de maio a setembro, ou dependendo da área, até a primeira quinzena de outubro. Então, na verdade, essas queimadas sucessivas também acabam sendo prejudiciais à regeneração da própria vegetação do cerrado, quebrando aquele ciclo natural da vegetação se regenerar na estação chuvosa, em função da capacidade de algumas espécies de plantas, sobretudo árvores, se adaptarem ao fogo. Mas o que eu estou dizendo e reiterando mais uma vez, que é o fogo esporádico, não aquele fogo que é colocado pelos produtores rurais todos os anos. Aqui nós temos também uma prática, né, que principalmente na década de 70, década de 80, né, ela foi estimulada pelo governo, a extração da lenha, e a extração da lenha como fonte de energia para reduzir a dependência do Brasil, por exemplo, da necessidade de importar carvão mineral no mercado internacional, e além da utilização da lenha como fonte de energia, a lenha sendo convertida em carvão vegetal. Então, por exemplo, boa parte do cerrado mineiro, do cerrado baiano, ele acabou sendo destruído e essas árvores dessa vegetação, né, acabou fornecendo a matéria-prima para a produção do carvão vegetal, o que também foi um fator de grande relevância que contribuiu para a destruição de vastas áreas do cerrado, principalmente em Minas Gerais e Bahia. Claro que carvoaria existem em outros estados onde a vegetação do cerrado se faz presente, mas eu estou me referindo às décadas de 1970 e 80, quando então o governo federal estimulou inclusive a produção do carvão vegetal como forma de reduzir a dependência do Brasil em relação à importação do carvão mineral, lembrando que o carvão mineral brasileiro é um carvão de baixa qualidade. Apesar do Brasil possuir um carvão mineral em quantidades satisfatórias, nosso carvão ele possui muitas impurezas, razão pela qual o seu teor calorífico é baixo, o que nos obriga a importar carvão de outros países produtores do mundo. Então, naquela época em que nós estávamos enfrentando a crise do petróleo, décadas de 70 e 80, para economizar dinheiro, o governo adotou políticas de incentivo para a produção do carvão vegetal, de forma a reduzir a dependência do país em relação à importação do carvão mineral.
Aqui nós temos, né, um outro dano que é causado pelos produtores rurais aqui, a drenagem das veredas. Veredas são pequenos alagadiços que se formam em determinadas áreas do cerrado, inclusive onde ali nós encontramos as nascentes de rios que formam diferentes bacias hidrográficas do Brasil. Então, para aproveitar essas áreas, o que os produtores rurais têm feito lá no oeste da Bahia, têm feito em Goiás, têm feito em Tocantins, têm feito em Minas Gerais, estão drenando as veredas. E isso acaba, de certa forma, impactando o débito fluvial dos rios, porque a partir do momento em que você drena as veredas, você acaba contribuindo para o desaparecimento das nascentes. E o próprio Código Florestal Brasileiro determina a obrigatoriedade de você preservar as áreas de nascentes, que são áreas de preservação permanente, que são intocadas pela importância que as nascentes têm para o fornecimento de águas, não só que alimentam os rios, mas que consequentemente abastecem as cidades, a população, abastecem o próprio produtor rural, que depende muito dessa água para irrigar as lavouras de forma a corrigir em determinados períodos do ano o déficit pluviométrico, enfim. Mas é um problema que a televisão já denunciou várias vezes, a imprensa vem denunciando, mas na verdade pouco tem sido feito para se resolver o problema. Aqui nós temos duas imagens. Aqui à direita, para vocês verem o que é uma vereda, o Buriti aqui, a palmeira, né? Aqui nós temos algumas árvores, aqui a vereda, que é um alagadiço, que normalmente alimenta um rio, a nascente de um rio, ou dependendo até mesmo do tamanho da vereda, pode alimentar várias nascentes de rios diferentes. E aqui você tem uma vereda seca, pode ver aqui o tronco calcinado de uma palmeira. Essa região foi exposta a uma queimada e você já não vê aqui a acumulação de água nessa área, porque em função dos incêndios, em função da exploração predatória, em função da drenagem das veredas, isso acaba impactando e fazendo com que essas regiões de alagadiços acabem desaparecendo, ou seja, esse manancial de água ele acabe desaparecendo. Aqui nós temos um desenho para mostrar a vocês como se forma uma vereda, né? Então você tem aqui azul lençol freático, né? Aqui o marronzinho é o solo e repare que você tem um desnível no terreno. E quando esse desnível do terreno se aproxima muito do lençol freático, ele cria aqui as condições para formar o quê? Aquelas áreas alagadiças que são pequenas lagoas ou micro-lagoas, onde nascem rios que alimentam as mais diferentes bacias hidrográficas existentes no Brasil central, né? Então, aqui nós temos esse desenho que é bem ilustrativo, bem didático, para vocês entenderem, na verdade, como se forma uma vereda. Aqui nós temos o Planalto Central, a caixa d'água do Brasil. Então, um dos impactos, né, causados pela destruição do cerrado é justamente, né, a redução do débito fluvial, porque a partir do momento que o desmatamento avança, e esse desmatamento é um dos fatores responsáveis pelas mudanças climáticas em curso no território brasileiro. Então, quando se fala em desmatamento, não é só a floresta tropical que impacta o clima, não. O desmatamento da caatinga impacta o clima, o desmatamento do cerrado impacta o clima, o desmatamento de florestas temperadas impacta o clima. Então, qual é o grande X desse desmatamento? Eu fiz esse círculo vermelho para que vocês pudessem perceber o seguinte: olha quantas bacias hidrográficas estão na área do cerrado no Brasil. Aqui nós temos nascentes dos rios que formam a bacia do Paraguai, dos rios que formam a bacia do Paraná, dos rios que formam a bacia do Tocantins-Araguaia,
dos rios que formam a bacia do São Francisco, os rios que formam a bacia do Parnaíba e aqui os rios que formam, por exemplo, a bacia do Atlântico Ocidental. Então aqui você tem, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 bacias hidrográficas que estão localizadas que possuem, na verdade, rios localizados em áreas do domínio do Cerrado, ou seja, onde inúmeras milhares e milhares de nascentes que formam essas bacias hidrográficas se encontram aqui nessa área do Planalto Central brasileiro, que é dominada pela vegetação de cerrado. Então se diz que o Planalto Central ele é a caixa d'água do Brasil, porque ali nascem rios que pertencem a diferentes bacias hidrográficas. Então, a partir do momento em que você desmata, e esse desmatamento ele impacta o clima não só na temperatura, assim como na umidade e, consequentemente, no índice pluviométrico, pressupõe-se de imediato que a redução das chuvas no Brasil Central acaba promovendo uma redução da vazão dos rios e, consequentemente, naqueles períodos sazonais em que as secas são mais prolongadas, isso irá não só comprometer o abastecimento de cidades, comprometer o abastecimento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, comprometer a disponibilidade de água para irrigação das lavouras, lembrando que o setor agrícola é responsável por cerca de 70% de toda a água consumida, não só no Brasil, como no mundo afora. Claro que a gente está trabalhando com padrão médio. Então, um dos impactos desse desmatamento é justamente, né, o débito fluvial resultante, claro, das mudanças climáticas que estão direta e indiretamente vinculadas ao avanço do desmatamento, não só no bioma do Cerrado, assim como no bioma da Mata Atlântica, no bioma da Floresta Amazônica, porque através da dinâmica da circulação do ar atmosférico, desmatamento em outras áreas também acabam por impactar os climas, muitas vezes, de regiões que não necessariamente se encontram dentro daquele bioma específico. É o que está acontecendo aqui. A borda sul e oriental da Amazônia está sendo desmatada, né? E isso também já está impactando o clima no Nordeste brasileiro, está impactando o clima no Centro-Oeste, está impactando o clima no Sudeste e também no sul do país. Aqui nós temos a desertificação ameaça áreas do Cerrado. Então, na verdade, a região Nordeste é a região brasileira mais vulnerável ao processo de desertificação, como vocês podem ver nesse mapa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Mas detalhe, aqui ó, o oeste da Bahia, repare o sudoeste do Piauí, repare aqui o leste do Tocantins, essa região aqui é a região de Jalapão, são áreas que estão passando por um processo de desertificação, inclusive aqui no Piauí, no sudoeste do Piauí, você tem um núcleo de desertificação bastante avançado. Então, isso se deve o quê? Também ao desmatamento, que, como eu disse anteriormente, é um dos fatores responsáveis pelas mudanças climáticas em curso, não só aqui no Brasil, assim como em outras partes do mundo. Aqui nós temos, né, esse quadrinho para mostrar a vocês a biodiversidade do Cerrado. Então aqui, ó, o Cerrado concentra 5% de todas as espécies do mundo e 30% da biodiversidade do Brasil. Olha como esse bioma é um banco genético de grande magnitude. Então, catalogados 199 mamíferos, 864 aves, 150 anfíbios, 1.200 espécies de peixes, 180 espécies de répteis, aqui 19 exclusivos do Cerrado,
90% só se reproduzem no cerrado dessas aves, 52% só existem no cerrado, e aqui nós temos as outras espécies que não têm dados. Então, quando você fala em destruição desse importante bioma, na verdade você está colocando em risco uma grande quantidade de espécies. Tanto é assim que o cerrado, juntamente com a Mata Atlântica, são considerados os dois hotspots do Brasil. Ah, professor, o que é um hotspot? Ponto quente. Ponto quente, a nível conceitual, biologicamente falando, ecologicamente falando, é um ecossistema que tenha mais de 50% da sua área desmatada, composto por mais de 1.000 espécies, e que, em função do avanço do desmatamento, inúmeras espécies estão ameaçadas de extinção. Então, na verdade, é um ecossistema, reiterando, repetindo para deixar bem mais claro, que tenha mais de 50% da sua área desmatada, composto, eu esqueci de falar um termo, por mais de 1.000 espécies endêmicas, que são aquelas existentes somente em determinados nichos ecológicos, que, em função do avanço do desmatamento, se encontram ameaçadas de extinção. E a gente não sabe, na verdade, quantas espécies endêmicas, em função do avanço do desmatamento em áreas do Cerrado, já foram extintas no Brasil. Aqui nós temos uma outra imagem interessante, pulou aqui, que trata, as mudanças climáticas em períodos distintos. Aqui, na verdade, é um estudo feito do ano 2000 até o ano 2019. Então, na verdade, chuva menos evapotranspiração. Lembrando que o processo de evapotranspiração resulta da ação combinada da evaporação da água contida nos solos, lagoas, rios, assim como a água procedente da transpiração das plantas que compõem determinado bioma. Então, aqui nós temos essa escala, para mostrar a vocês que em amarelo é o déficit, ou seja, a evapotranspiração supera, na verdade, a precipitação. Então, chuva menos evapotranspiração. O que eu quero chamar a atenção de vocês repare, aqui é um estudo de 19 anos, repare bem, 2000, 2005, olha os pontos laranja, amarelado, que é onde tem o déficit. Eu vou destacar o déficit mais, e de 0 a 500. Repare, o déficit de 2005 a 2010 aumentou, repare que está migrando para o oeste, e também a parte azul clarinha, que retrata de 0 a 500, ampliou-se. Repare, 2010 a 2015, olha o déficit como aumentou mais ainda. E a área azulzinha, de 0 a 500, também aumentou. E repare, de 2015 a 2020, como aumentou as áreas de déficit no bioma do Cerrado. E repare que o azul clarinho também aumentou sistematicamente. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe um padrão muito bem definido. Ora, se esse padrão, no intervalo de 19 anos, está mostrando que o clima está se tornando mais seco na região, ora, não há como se questionar que o desmatamento do Cerrado, e juntamente eu vou destacar o desmatamento da floresta amazônica, nas suas bordas sul e oriental, tem sido responsável pela redução das chuvas e também por essa diferença entre as chuvas e o processo de evapotranspiração está diminuindo e gerando um crescimento do déficit na região dominada pelo Cerrado. Aqui nós temos um outro gráfico, esse estudo aqui é da Unesp, bastante interessante, foi publicado pela Unesp, que vai mostrar aqui essa linha azul, é a chuva, aqui é evapotranspiração, e essa linha rosa, a temperatura.
Olha o padrão que nós estamos observando aqui na variação de temperatura e chuva. Vamos falar basicamente variação de temperatura e chuva. Repare como as chuvas acumuladas, elas mostram uma tendência de queda e a temperatura média mostra uma tendência de alta. Então existe um padrão inquestionável e ninguém poderá dizer, bom, esse estudo está errado, porque a partir do momento que você coleta dados de vários pontos e esses dados indicam um padrão que, na verdade, nos mostra com muita clareza um aumento gradual da temperatura média e uma redução gradual do índice pluviométrico e também do processo de evapotranspiração, existe um padrão que está em andamento, que retrata com clareza as mudanças climáticas em curso, motivadas em parte pelo avanço do desmatamento, não só do Cerrado, mas também da floresta amazônica. Aqui nós temos a degradação do solo. Aqui você observa uma grande vossoroca, uma fenda, né, que se abre no solo, que é provocada pela erosão pluvial, a erosão causada pelas torrentes, pelas enxurradas, não só pelo escoamento superficial, assim como pelo escoamento subterrâneo da água. Então, a vossoroca, ela se forma em áreas onde o solo é mais frágil, é do tipo argilo-arenoso. E é um problema que não só atinge inúmeras propriedades rurais, não só em áreas de cerrado, que fique bem claro, também em áreas dominadas por climas úmidos, a formação de vossorocas é muito comum quando o produtor rural ele não toma os devidos cuidados para evitar o avanço da erosão, a formação de ravinas, a formação de vossorocas, enfim, que acabam degradando o solo e inutilizando a área para a produção agropecuária. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, fortalece o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, deixa aí o seu comentário. Se tiver uma dúvida, faz uma pergunta. Eu estou aí pronto. Como esse dado, né, foi publicado agora recentemente, a questão ambiental tem sido muito cobrada em concurso, a probabilidade desse tema vir ser cobrado nas provas realizadas no ano de 2024, a serem realizadas, perdão, no ano de 2024 e nos anos próximos, essa probabilidade vai crescer. Acredito que em alguns concursos esse tema será abordado. Valeu, moçada! Lembrando que essa aula está sendo gravada dia 20 de janeiro de 2024, dia de São Sebastião, feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro. São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!